Olá pessoal, você é meu aluno da primeira série aqui do Colégio Intergênios, continuando as nossas aulas aqui, as nossas aulas gravadas. Espero que você esteja estudando aí em casa, esteja ligado nas nossas aulas, fazendo atividades, fazendo resumos, fazendo síntese, estudando, tá? Olha só, a aula de hoje a gente vai estudar sobre a Grécia Antiga, já falando sobre o segundo bimestre, tá, gente? Então, iniciando o primeiro assunto do primeiro bimestre, vamos falar sobre a Grécia Antiga, a formação do mundo grego, tá? Com aspectos importantes, né? Você já está observando aqui todo o nosso esquema didático que você está acostumado aqui nas nossas aulas. A organização, conforme você está vendo aqui, ela é toda ali fiel ao livro didático que vocês têm aí. Inclusive, peço que você pegue o livro e acompanhe aqui tópico por tópico, conforme está ali no livro didático de vocês. Então, gente, acompanhe aqui. Olha só, o primeiro tópico que fala lá no livro de vocês é que está dissertando, está discutindo a questão da região. Tá? Por que ele começa com a região, gente? Não é só simplesmente para a gente situar onde está a Grécia, curiosidade, não é nem isso. É porque características geográficas acabarão sendo determinantes na composição social, política e econômica dessas regiões. Por isso é importante destacar aqui, já no início do assunto, falando sobre a região. Tá, mas assim, onde está localizado o povo grego? Onde é que vai se desenvolver essa tão importante civilização? Assim, gente, basicamente está localizado ali na Península Balcânica, tá ok? O povo grego vai se desenvolver a partir daí, depois eles vão começar a se expandir para outras regiões. A região da Grécia, gente, ela pode ser dividida, tá? Em a Grécia continental, que seria, conforme o livro de vocês destaca aí, é a parte mais ao sul, mais embaixo ali da Península Balcânica. O Peloponeso, que é o extremo sul, bem mais embaixo ainda, onde principalmente futuramente vai se desenvolver a cidade de Esparta. E a costa da Ásia Menor, onde hoje atualmente fica ali a Turquia, mais ou menos. Tá? Existe outra forma de fazer essa divisão territorial também do povo grego. Por exemplo, a continental é um outro tipo de divisão, né, que compreende basicamente ali a Península Balcânica. Existe a insular, composta por todo o conjunto de ilhas e colônias espalhadas pelo Mar Jônico, pelo Mar Egeu e ali pelo Mar Negro. E existe também lá a Grécia Asiática, essa que fica ali na costa da Ásia Menor. Tá? Isso são detalhes, tudo importante é você saber que a Grécia ela não está limitada apenas à Península Balcânica. Existem ilhas aí, existem territórios, existe, por exemplo, gregos que vão se estabelecer lá na Península Itálica, onde futuramente onde vai se desenvolver a civilização romana. Existe ali para a costa perto do Mar Negro. Então, é uma civilização assim bem grande, bem variada, que vai se desenvolver em vários territórios perto ali da Península Balcânica, distribuída pelo Mar Mediterrâneo. Tá? Depois ele continua falando sobre o relevo, tá, da região, é um relevo todo recortado, todo acidentado, ou seja, ele não é plano, ele é todo irregular. E também o extenso litoral, uma vasta extensão de área litorânea ali, o que acaba por determinar, por exemplo, uma forte característica econômica. Essa vocação econômica, por exemplo, voltada para o comércio marítimo, do qual vai se destacar principalmente Atenas. Então o livro de vocês faz esse destaque lá, conforme você vai ver lá. Esse relevo acidentado, ou seja, não ser muito regular, ser todo recortado, acaba contribuindo para que aconteça uma espécie de isolamento social e político. Né? Então, a sociedade, daqui a pouco a gente vai falar sobre características das cidades gregas, das cidades-estado, da polis grega, você vai ver que ela é toda separada, né? Ela é toda, digamos assim, afastada uma das outras, cada um tem o seu próprio estilo de vida social, política, econômica e tal, e você vai ver que a geografia foi importante para isso. Então, não foi porque eles quiseram se separar, foi porque a geografia da região ela acabou contribuindo para que esse processo acontecesse. Eis a importância da região ali, tem outros aspectos, conforme você pode estudar aí, mas esse aqui é que eu destaquei para você estudar na sua casa. Depois, o livro de vocês está destacando os gregos propriamente dito, o povo grego. Lembrando, gente, os gregos, eles não se diziam gregos, eles gostavam de ser chamados de helenos, tá? Porque a terra que eles habitam, tá, é a Hélade, tá? A Península Balcânica eles chamavam de Hélade. E existia uma certa, digamos assim, uma certa unidade cultural, um certo vínculo cultural entre esses helenos que habitavam a Hélade. Uma espécie de sentimento de pertencimento a Hélade. Tá? Então, aí tu pode pensar assim, poxa, mas não era todo diferente, cada um tem a sua própria organização política, econômica, como citou? Sim, mas do ponto de vista cultural, eles são comuns. Eles têm, por exemplo, a mesma língua, tá?
os mesmos deuses, a mesma religião, no caso, né? Tem a questão do sangue, da pureza de sangue, que eles prezam muito por isso também. Então, eu posso dizer assim que esses helenos, ou seja, esses gregos, eles têm esse sentimento de pertencimento à Hélade, e essa unidade entre eles, essa afinidade, esse vínculo entre eles, se dá do ponto de vista cultural. Tá? Aí ele continua lá o livro falando sobre os outros povos, tá? Os povos mais antigos que se tem notícia ali, gente, lá das bandas de 3.000 anos antes de Cristo, já se falava sobre os pelágicos, tá? Os pelágicos são povos que habitavam aquela região, antes dos outros povos que chegaram ali também foram muito importantes. Os pelágicos são chamados povos pré-helênicos, ou seja, que vieram antes desses helenos, antes desses povos que a gente conheceu assim de forma mais... É muito mais falado, por exemplo, que são os povos indo-europeus e os cretenses. Então são povos pré-helênicos, são os primeiros povos que já habitavam aquela região e que na história se tem notícia a respeito deles. São uns povos assim seminômades que viviam do pastoreio e habitavam a Península Balcânica. Tá? Posteriormente, a partir do século XX a.C., você vai ver lá que vão chegar de uma leva de povos vindo de outras regiões, que são chamados povos indo-europeus. Tá? Que aqui eu não coloquei para você, mas você pode pegar o seu livro, você vai observar lá que chegaram por volta lá de 2.000 anos antes de Cristo. Você vai ver que chegou, por exemplo, os aqueus, que construíram importantes cidades ali no sul da Península Balcânica. Depois dos aqueus chegaram os jônios e os eólios, que vão se localizar ali, mas na parte central da Península Balcânica. Futuramente serão muito importantes para a constituição da cidade-estado Atenas. E lá, à volta de 1400 mais ou menos, ali antes de Cristo, vai chegar o último povo indo-europeu, que são os dórios. Tá? Os dórios, né? Aquele povo militarizado, aguerrido, que tem a cultura da guerra no sangue mesmo, chegam ali, submetendo aquelas populações que estavam ali, tem uma superioridade bélica de guerrear muito forte contra aqueles povos. E muito importante isso aí, porque futuramente os dórios darão origem a uma cidade-estado chamada Atenas, que a gente vai trabalhar ainda nessa aula, tá? Cidade-estado chamada Esparta, tá? Esparta, ela é originária a partir dos dórios que vão chegar nessa região. Atenas é a partir dos jônios e dos eólios, tá? Pessoal, o livro também ele fala sobre os cretenses, tá? Os cretenses é um povo que vai habitar ali numa ilha, você vai ver aí no mapa, que está no livro didático de vocês, tem uma ilha lá embaixo da Península Balcânica, que é a ilha de Creta, tá? Embora seja uma ilha, gente, mas ali é um povo que habitava naquela região durante muito tempo, mas que principalmente entre 2000 e 1400 a.C., eles vão desenvolver uma importante civilização. Tá? Ali se desenvolveu uma talassocracia. Tá? O que seria isso? Tá? É um sistema político onde quem governa são os grandes comerciantes marítimos. Você vai ver lá falando sobre isso. A influência cultural dos cretenses é muito forte e vai, digamos assim, se alastrar até mesmo para dentro do território ali da chamada Grécia continental, da Península Balcânica. Muito importante destacar também. Ali, por volta de 1400 anos antes de Cristo, os cretenses eles serão dominados pelos micênicos. Quem são os micênicos, gente? Micenas é uma cidade, uma importante cidade fundada pelos aqueus. Lembra dos aqueus? Um dos povos indo-europeus que chegaram à Península Balcânica, né? Então, do contato desses dois povos vai surgir ali uma cultura que alguns historiadores chamam de cultura creto-micênica, ou seja, a mistura de elementos culturais dos cretenses com os micênicos e que serão muito importantes para a constituição da cultura e do modo de viver dos gregos propriamente ditos. Ok? Aqui, gente, ó. Aí o livro de vocês, ele continua falando sobre a política e economia. Tem um tópico lá falando sobre política e economia, onde ele vai discorrer basicamente sobre a origem da palavra política, a origem da palavra economia. Olha só, gente, política, tá lá no livro de vocês, vem de polis, tá? Que significa negócios de Estado, tá? Aí você vai dizer assim, mas não tem então muita diferença de hoje em dia, tá? A política são os negócios do Estado, burocracia do Estado, decisões importantes sobre o Estado, mas não é apenas isso, tá, gente? Conforme eu destaquei aqui, ó, para vocês, tem um sentido bem mais amplo, tá? Vai muito mais do que essa simples esfera pública, como diria, por exemplo, tá lá no livro de vocês, como diria Platão, é a vida justa, tá? No teu cotidiano mesmo. Aristóteles fala, é a vida boa e bela. Então tem a ver assim com o teu dia a dia, você tomar atitudes que na tua concepção
fazem daquela região, ou seja, daquela cidade-estado, uma cidade-estado melhor, que pense no bem comum. Então, a política ela tem a ver com comportamento. Estar dentro da polis é amá-la, é lutar por ela, é agir sempre visando o bom funcionamento da polis, tá? Ou seja, da cidade-estado grega. Então, a política seria essa preocupação. Negócio de Estado, sim. Grandes decisões, sim. Mas no teu cotidiano você precisa tomar atitudes boas, justas, leais, tá? Porque isso faz parte do sentido de ser da polis. Tá? E ela tem formas distintas, ou seja, você não vai ver uma mesma forma de organização política em Atenas, em Esparta, em Tebas, em Corinto. Então, cada cidade-estado ela vai ter as suas próprias características políticas, conforme a gente vai falar um pouco mais pela frente. Tá? Pessoal, e economia, tá? Que é um termo também ali criado pelos gregos. Economia, do grego oikos, que significa basicamente casas, ou seja, o oikos são casas, são unidades domiciliares que existiam antes das cidades, mas também economia aqui não é só uma questão de dinheiro, igual como nós conhecemos hoje, dinheiro, impostos, pagar conta, não é a questão disso. Tem um sentido mais amplo, gente, tá? Então, economia seria uma espécie de administração do oikos, ou seja, das casas. E essa casa aqui não é só o físico, tá? O lugar onde as pessoas habitam, comem, vivem, dormem, não. Mas a quem lidera aquela casa, quem é o chefe de família, a família, seus filhos, parentes, agregados, escravos e todo mundo que direto ou indiretamente precisa daquele senhor ou depende daquele senhor. Isso envolvia a casa, as unidades domiciliares, tá ok? E o conjunto desses oikos, à medida que a sociedade grega ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando uma cidade. Então, a cidade-estado nada mais é do que o conjunto de oikos, tá? O conjunto de oikos. E olha só, gente, quando essa sociedade evolui e chega ao status de cidade-estado, muitos desses cidadãos que vão compor essa cidade-estado são os antigos chefes dos oikos, das famílias, né, das casas. Então, eles tinham poder lá e quando se torna cidade-estado, eles continuam exercendo muito poder, tá? E esse poder político dele, poder econômico, é pautado no seu critério de nascimento. Então, eram importantes e quando se tornam cidades-estado, continuam exercendo muito poder. Por isso vai se desenvolver lá um modelo político chamado aristocracia, ou seja, um grupo de pessoas que exerce grande influência social, política, econômica, porque ele tem privilégios, porque ele era um antigo chefe do oiko, das famílias mais importantes lá no início da história dos gregos. Tá ok? Aí o livro ele continua ali falando sobre característica da cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Pessoal, muito importante isso aqui. Essas cidades-estados são independentes, tá? Independentes em vários sentidos, tá? Do ponto de vista político, cada um tem a sua própria organização, aristocracia, oligarquia, democracia, depois vai surgir em Atenas, monarquia. Então, cada cidade-estado ela tem autonomia para estabelecer o seu próprio modelo político, o seu próprio modelo jurídico, tá? Eles têm leis e organizações sociais próprias. Cada cidade-estado tem a sua própria organização. Lembrando, tá, gente? Não existia o Império Grego, tá? Existia a região da Grécia e dentro da Grécia nós temos ali várias cidades-estados organizadas de forma independente, tá? As principais decisões tomadas ali, tá, na cidade-estado, ou seja, a soberania, ela se dava a partir das decisões de cidadãos livres, tá? Então, o cidadão, aquele que é vinculado a uma cidade-estado, é ele que decide. Por isso, a gente pode dizer que essa cidade-estado ela é soberana, mas ela é soberana a partir da decisão desses cidadãos livres, tá? Você vai ver ainda nesse mesmo tópico aqui do livro, você vai ver que ele vai falar também sobre algumas medidas adotadas pelas cidades-estados, a fim lá digamos assim, de fortalecer essa organização. E conforme eu citei ainda há pouco, tá, gente? Você vai ver aqui que todos eles são independentes, né? Mas do ponto de vista cultural, eles são semelhantes, tá? Eles têm os mesmos laços culturais do ponto de vista da língua, da cultura, da sua mitologia, os mesmos deuses. Então, isso de certa forma faz com que eles criem esse vínculo, ok?
Aí, né, ele vai fazer ali alguns levantamentos sobre as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta, tá? Então, eu vou aqui analisar conforme o livro, tá? Começa a falar sobre sociedade, a sociedade ateniense. Pessoal, essa sociedade, tá? Ela é uma sociedade aristocrática, ou seja, ela tem ali alguns privilégios, alguns grupos privilegiados por conta do seu nascimento, por conta da sua importância que já vinha ali desde tempos muito remotos dentro da constituição da história grega. Por exemplo, os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos. Tá? Eles são privilegiados. Ele é uma elite, tá? Uma elite política, uma elite econômica, que exercem poder muito forte sobre os outros grupos, ocupam os cargos políticos mais importantes de Atenas. Tá? Então, os eupátridas são os bem-nascidos. Tá? Eupátridas significa pessoas que têm privilégios por conta da sua condição ali, do seu nascimento. Nós temos os demiurgos, que são os grandes comerciantes, tá? Futuramente esses demiurgos vão começar a pressionar a classe dos eupátridas por conta de maior participação política. Temos os metecos, que eram estrangeiros, que se dedicavam ali ao comércio, ao artesanato. Os tetas, que eram pessoas marginalizadas, pessoas que faziam todo tipo de serviço braçal. E os escravos, obtidos através da guerra, né, os prisioneiros de guerra, ou também poderiam se tornar escravos devido a alguma dívida contraída. Tá? Tem uma classe aqui, que não cita lá no livro de vocês, mas é a classe dos georgóis. Tá? Os georgóis é uma classe de pequenos proprietários de terras ali, terras inférteis, terras que não tinham muito valor. Os georgóis se encarregavam de explorar essas terras. Aí, continuando, tá, gente? Atenas vai se desenvolver do ponto de vista econômico, social e político, e alguns grupos sociais, principalmente demiurgos, eles começam a pressionar por mais participação política. Por isso, vai surgir em Atenas os chamados legisladores. Tá? O que são esses legisladores? Tá? São pessoas que vão, de alguma forma, tentar amenizar as grandes diferenças sociais e jurídicas, tá? Que aconteciam, e econômicas também, que eram existentes ali na sociedade ateniense. Entre eles eu destaquei o Drácula, lembrando, tá? Claro, eles fizeram várias obras, várias contribuições, mas eu destaquei assim uma para caracterizar assim, de forma mais marcante cada um desses povos aí. Mas na tua casa você estuda as outras contribuições e leis criadas por ele. Por exemplo, o Drácula, ele é responsável por elaborar o primeiro código de leis escritas de Atenas, tá? Isso é importante, tá? Embora sejam leis assim severas, duras, impostas assim, mas era muito importante, eram leis escritas e fica mais fácil você tentar compreender se você está sendo lesado ou não, tá? Então eram leis muito severas, leis assim impostas mesmo. Posteriormente vai surgir o legislador Solon. Tá? Solon, uma das suas principais contribuições é porque ele vai pôr fim à escravidão por dívida. Então, não era mais possível uma pessoa, porque não conseguiu pagar sua conta, agora se tornar escravo. Além disso, Solon ele amenizou em algumas leis assim muito severas do Drácula, ele acabou eliminando mesmo. Tá ok? Além disso, tá, gente, temos o Clístenes, que é o mais importante de todo, porque ele vai criar o regime democrático. Tá, gente? Qual é a novidade disso, tá, gente? A participação política direta. Então, bastava você ser inscrito num Demos e poder participar ali. Não era mais uma questão de renda, tá? Não era mais com relação a isso, voltado nos privilégios. Agora, você poderia ali ter participação política direta e participar das decisões políticas. Era a igualdade perante a lei, ou seja, o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Estabeleceu o ostracismo, ou seja, desterro de 10 anos, ficaria fora do território ali, porque conspirou, fez alguma coisa que de certa forma prejudicou o bom andamento da democracia, do regime político lá de Atenas. Pessoal, continuando aqui falando sobre Esparta, olha só, muito simples, tá? São apenas 3 grupos sociais, nós temos os espartanos, ou esparciatas, povo aguerrido, ou plitas, ou seja, aqueles que participavam da linha de frente do exército, pessoas mais importantes, uma elite mesmo, proprietário das melhores terras, ou seja, desfrutavam das melhores terras, já que essas terras pertenciam ao Estado espartano. Os periecos, tá? Metiam atividades variadas, comércio, artesanato, agricultura, periecos que vêm de periferia, né?
ilotas, que eram como se fossem servos do Estado, tá, gente? Eles não eram escravos, eram propriedade do Estado. Por exemplo, o espartano, ele conseguia ali a idade adulta de 30 anos, ia se dedicar, por exemplo, à vida militar, então ele tinha que ter pessoas para trabalhar para ele, para que esse espartano, esse cidadão, tivesse tempo para o ócio. O que seria o ócio? Tempo para a vida pública, para a vida política, tá, gente? E aí o livro de vocês finaliza falando sobre a organização política, tá? Destaque para a diarquia, que vem de 2 reis, tá, gente? Um se ocupava de questões administrativas, questões legislativas, outro de questões religiosas. Existia ainda a Gerúsia, tá? Que era um grupo de 28 anciãos, que debatiu ali questões de lei, tá? A Ápela, que era a Assembleia Popular de Esparta, tá? Apreciavam, discutiam e debatiam ali as principais leis. O Eforato, que são os verdadeiros chefes do Estado espartano, tá, gente? Para governar aqui, as principais decisões tomadas, por exemplo, por esses outros órgãos, precisaria necessariamente passar pelo crivo do Eforato, composto por 5 éforos. Eles sim são os guardiões da lei, tá? Eles que dão a última palavra a respeito das decisões mais importantes de Esparta. Pessoal, nossa aula hoje foi isso. Espero que você estude aí e até a próxima.